Direito Civil, tópico 1. Fontes do direito: analogia, costumes, equidade e princípios gerais do direito, da norma jurídica, elementos e classificações, vigência e aplicação da lei, conflitos da lei no tempo e espaço. Decreto-Lei 4.657 de 1942, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Esses temas de direito são aqueles que fazem parte da teoria geral do direito e da teoria da norma jurídica. Nós vamos abordar os pontos um a um de forma clara e objetiva. Fontes do direito. As fontes do direito são os meios pelos quais o direito se manifesta, ou seja, de onde se origina a norma jurídica. E elas podem ser classificadas em fontes formais e fontes materiais. As fontes formais são aquelas reconhecidas pelo ordenamento jurídico para a criação das normas jurídicas. Por exemplo, a lei, costumes, jurisprudência, doutrina e os princípios gerais do direito. A lei é aquela fonte principal no Brasil. Já os costumes é a prática reiterada com a convicção de obrigatoriedade. Um exemplo de costume que a gente pode fazer aqui é a fila. A pessoa não tem uma lei, ela tem um costume de se formar a fila. Então, ela tem a convicção de obrigatoriedade. É tácito. Já a jurisprudência são aquelas decisões reiteradas dos tribunais. Por outro lado, a doutrina são os estudos dos juristas e influencia, mas não obriga. Por outro lado, os princípios gerais do direito, eles são usados como base interpretativa e fonte subsidiária. As fontes materiais são os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que influenciam a criação do direito. Por exemplo, os movimentos sociais, as mudanças tecnológicas, e nós vamos ter aqui agora a analogia, os costumes, a equidade e princípios gerais do direito, que são as fontes formais. Esses elementos, eles são fontes subsidiárias do direito e são utilizadas quando a lei for omissa, conforme o artigo 4º da Lei de Introdução à LINDB. A analogia é a aplicação de uma norma existente a casos semelhantes, quando não houver norma específica para o caso concreto. Por exemplo, aplicar regras do contrato de compra e venda a uma permuta se não houver regra específica. Já o costume é aquela prática reiterada com a aceitação geral e sentimento de
obrigatoriedade, o elemento objetivo e subjetivo. Exemplo: a prática reiterada de respeitar determinada fila em licitações públicas, ainda que ela não esteja prevista. Já a equidade é a aplicação do direito como justiça ao caso concreto. A equidade é baseada no bom senso e valores de justiça. Por exemplo, o juiz reduzindo uma penalidade com base em circunstâncias humanitárias. Outro exemplo aqui é no jogo de futebol, quando o pai leva o filho maior e o filho menor. Aí eles estão assistindo da arquibancada e o filho menor não consegue ver. O pai pega um caixote e coloca esse filho menor no mesmo nível do filho mais velho, para que todos fiquem no mesmo nível. Aí a gente encontra um exemplo de equidade. Já os princípios gerais do direito, eles são valores e fundamentos que orientam o sistema jurídico. Por exemplo, nós vamos ter o princípio da boa-fé, nós vamos ter o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da legalidade, entre outros princípios. Agora nós vamos falar da norma jurídica, os elementos da norma jurídica e a classificação. Os elementos da norma jurídica, ela pode ser hipótese ou antecedente. É aquela situação fática que a norma prevê. Já a disposição ou consequente é aquele efeito jurídico que decorre da hipótese. Por exemplo, se alguém matar outra pessoa, que no caso é uma hipótese, ele será condenado. Então, é a consequente. Classificação da norma jurídica. A norma jurídica, ela vai ser cogente ou dispositiva. Quando a gente trata de norma jurídica cogentes, são aquelas normas imperativas. Elas são obrigatórias e não podem ser afastadas. Por outro lado, as normas jurídicas dispositivas ou supletivas, elas já podem ser afastadas pelas partes. Por exemplo, as que constam em cláusulas contratuais. As outras classificações das normas jurídicas são as normas materiais e as normas processuais, versus normas processuais. Nós vamos ter as normas gerais versus as normas especiais. E, por fim, as normas principais versus as normas secundárias. Vamos falar agora da vigência e aplicação da lei. A vigência da lei é o período em que a lei está em vigor, ou seja, ela tem força obrigatória. A lei entra em vigor na data prevista no próprio texto ou na falta de previsão, 45 dias após a publicação oficial. As bancas costumam distorcer isso. E essa situação dos 45 dias após a publicação oficial, ela está no artigo 1º da LIMID, que foi alterado pela Lei 12.376 de 2010. Já a aplicação da lei,
A lei, ela se aplica a todos, de maneira geral e impessoal, e deve ser interpretada conforme os seus fins sociais e direitos fundamentais. Vamos falar agora dos conflitos da lei no tempo e no espaço. Os conflitos da lei no tempo, ele é regido pelo princípio da irretroatividade, ou seja, a lei não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu em matéria penal. Já a revogação da lei, ela pode ser total quando ela é revogada totalmente, essa lei revogada totalmente, é a abrogação. Se essa lei ela for revogada parcial, ela é derrogação. As bancas costumam inverter esses conceitos. Já em se tratando de ultratividade, quer dizer que a lei ela continua a produzir efeitos sobre os atos praticados na vigência, na sua vigência. Agora, a lei em relação ao espaço, ela rege pelos princípios da territorialidade e da extraterritorialidade. A territorialidade é quando a lei se aplica dentro do território nacional. Já por outro lado, a extraterritorialidade são aqueles casos em que a lei brasileira pode se aplicar a fatos ocorridos fora do país, por exemplo, crimes contra a administração pública brasileira. Agora, por fim, o Decreto-Lei 4.657, de 1942, é a LINBD, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINBD não é norma de conteúdo material, mas sim uma norma de integração que orienta a aplicação das demais leis no ordenamento jurídico. Os principais dispositivos são o artigo 1º, 2º, 4º e 5º. O artigo 1º, ele vai tratar da vigência e da revogação das leis. O artigo 2º, ele trata e preconiza que a lei não retroage, salvo se houver disposição em contrário. O artigo 4º é naqueles casos de omissão da lei em que o juiz ele deve decidir com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. O artigo 5º, ele trata da aplicação da lei. O juiz atenderá os fins sociais e as exigências do bem comum. Temos também algumas reformas recentes, que é a Lei 13.655 de 2018, que trouxe dispositivos importantes para o direito público, como motivação das decisões administrativas e judiciais com base em consequências práticas, segurança jurídica e previsibilidade nas mudanças de orientação normativa e jurisprudencial.